Eu vou começar, então, pela ideologia, mas que já tem, assim, uma convergência com o tema da hermenêutica, por causa das questões de interpretação, né? E como se trata do mesmo autor, então acho que não há problema em começar pela ideologia. Então, essa palavra, ela é usada de formas muito livres, não é? Tem um sentido muito amplo, até a representação que um povo faz de si mesmo pode ser vista como ideologia, né? Mas ele vai não só falar da ideologia como representação de um povo, mas também vai falar da origem do termo e da ideologia no sentido marxista, né? E ao falar da definição desse termo, ele coloca o problema de que há algumas armadilhas em relação à definição de ideologia. A primeira dessas armadilhas consiste em aceitarmos como evidente uma análise em termos de classes sociais, observando que, devido à marca do marxismo, parece natural que ela seja vista nesses termos, embora tenha sido Napoleão quem, pela primeira vez, fez desse termo uma arma de combate, o que talvez não deva ser definitivamente esquecido. Então, vamos passar para o próximo slide, onde nós tratamos das formas de definição da ideologia. Quanto a Napoleão, ele usou o termo ideólogos de forma negativa e o termo ideologia, tendo em vista que a palavra ideologia foi criada por um estudioso, um médico, chamado de Tracy, que escreveu o livro Projeto de Elementos de Ideologia. Ideologia, para ele, significava o estudo das ideias, da sua origem, etc. Porém, o de Tracy fazia parte de um grupo que fazia oposição a Napoleão. Foi então que o Napoleão chamou a ideologia de uma tenebrosa metafísica, e que era a ideologia que era responsável pelos males da França, né? E Paul Ricoeur, então, diz que, por causa disso, sempre que nós chamamos alguém de ideólogo ou de ideóloga, pode haver um Napoleão dentro de nós. Isto é uma pretensão ao poder. Mas voltando ao tema do primeiro slide, Paul Ricoeur rejeita a análise em termos de classes sociais por considerar que isto consiste em fechar-se, ao mesmo tempo, numa polêmica estéril pró ou contra o marxismo. Sua proposta, então, é a de um pensamento amarxista, de um cruzamento de Marx, sem segui-lo ou combatê-lo, e sem sofrer intimidação de quem quer que seja. Ele se opõe a definir a ideologia inicialmente por sua função de justificação, não somente dos interesses de uma classe, mas de uma classe dominante, afirmando que se deve evitar o fascínio que o problema da dominação existe. Então, é uma interpretação inovadora, né? Agora vamos para o terceiro, então. A ideologia e a integração social. Sua proposta hermenêutica, então, em relação à ideologia, é a de considerar o problema mais amplo da integração social, da qual a dominação é uma dimensão, e não a condição única e essencial. Se a ideologia for interpretada simplesmente como uma função da dominação, então se admitirá que ela é um fenômeno essencialmente negativo, primo do erro e da mentira, irmão da ilusão. Então, ele tenta recuperar um sentido cultural da ideologia, que tem até um aspecto positivo, que é o sentido da representação. A representação que um povo faz de si mesmo, especialmente os chamados povos primitivos, encontrando algum fenômeno da natureza, ou algum animal, ou uma planta, ou mesmo a parte de um animal que fosse
considerado como a sua origem, como diz o Durkheim, nas formas elementares da vida religiosa, né? Havia até um povo na Austrália que achava que era descendente das gorduras de uma serpente, outro que era que atribuía a sua origem ao jabuti, até os homens faziam um festival, penteando o cabelo, imitando o casco de um jabuti e tal. E essa representação, que para nós era vista de forma preconceituosa como um mito, na verdade é uma forma de dar sentido para a realidade. Aí ela tem uma função de integração social. E ainda continuando sobre a integração, essa é a primeira função da ideologia. Assim, Riquelme interpreta a ideologia em relação às suas funções. A função geral da ideologia, que eu já antecipei, está ligada à necessidade que um grupo social tem de conferir-se uma imagem de si mesmo, de representar-se no sentido teatral do termo, de representar e encenar. Essa encenação, essa representação, ela aparece nos rituais, aparece na repetição dos mitos. Você pode encontrar isso em culturas letradas também, como a cultura judaica, que, com o passar do tempo, houve um florescimento literário em Israel e narrativas orais foram sendo escritas, e a narrativa talvez mais conhecida seja aquela do Deuteronômio, que é um livro possivelmente do período exílico, daí o nome Deuteronômio, que seria já uma segunda lei, uma lei reescrita. Vocês podem até conferir os textos do Êxodo, Levítico e Números, com os textos do Deuteronômio. A linguagem do Deuteronômio já é mais compreensível para nós, até pela capacidade dos escribas, de fazer uma seleção de informações, mas Israel tinha também a sua tradição oral, e eles eram ensinados a recitar: Arameu errante foi meu pai, que desceu para o Egito, e lá foi escravizado, mas Deus o tirou com mão forte, e tal. Então, essa representação pode ser chamada também, por Paul Ricoeur, é chamada como uma das funções da ideologia. E é através de uma interpretação que o modela retroativamente, mediante uma representação de si mesmo, que um ato de fundação pode ser retomado e atualizado. E talvez não haja grupo social sem essa relação indireta com seu próprio advento. Nessa função, porém, já estão presentes elementos de alienação. Então, ao mesmo tempo que a representação promove uma coesão social, um sentido para o grupo, não deixa de haver elementos de alienação. Podemos passar para o próximo, professor. Dessa forma, afirma Paul Ricoeur, é inevitável que o fenômeno ideológico comece demasiadamente cedo, porque com a domesticação, pela lembrança, começa o consenso, mas também se iniciam a convenção e a racionalização. Isto leva a ideologia a deixar de desempenhar o papel de mobilizadora para tornar-se justificadora, isto é, ela só continua sendo mobilizadora com a condição de ser justificadora. Isso significa que, mesmo em seu sentido primário, da representação que um grupo ou um povo faz de si mesmo, já se encontram elementos de alienação na ideologia. Podemos passar para o próximo, professor. Aqui, então, vamos tratar de outra função, que é a função de dominação. A ideologia tem também essa função. Enquanto a integração é uma função geral, a função de dominação é de caráter particular, vinculando-se ao caráter hierárquico da organização social. Porém, a primeira é a que predomina. Ricoeur partiu da função de integração, que inclui a dissimulação, para tratar da função de dominação, pois o entendimento do fenômeno ideológico em relação à autoridade carece desse passo introdutório, pois a ideologia interpreta e justifica, por excelência,
a relação com as autoridades, o sistema de autoridade. É digno de nota a sua referência ao seguinte conceito de Max Weber sobre a autoridade e a dominação. Toda autoridade procura legitimar-se e os sistemas políticos se distinguem segundo seu tipo de legitimação. Então, poderia haver uma tentativa de justificação da autoridade, como ocorria no século XVI, uma autoridade vinda diretamente de Deus, como muitos reis fizeram. Nesse aspecto, Rousseau foi muito irônico no Contrato Social, dizendo que, já que esses reis justificavam a origem da sua autoridade como vinda de Deus, ele, como legítimo descendente de Adão, gostaria de ser o rei da humanidade. Então, esse aspecto irônico do seu pensamento abre os nossos olhos para tantos quantos queiram atribuir a origem da sua autoridade a Deus. Vamos avançar, então. Outra função da qual Paul Ricoeur fala é a chamada função de deformação. É depois dessas definições, então, que Ricoeur trata da função de deformação, isto é, do conceito propriamente marxista de ideologia, caracterizado essencialmente pela ideia de uma distorção, de uma deformação por inversão. Para Ricoeur, o fato decisivo é que a ideologia é definida por seu conteúdo, sendo um menosprezo que nos faz tomar a imagem pelo real, o reflexo pelo original. Então, é um discurso que, mesmo que se refira à realidade, nos apresenta uma imagem distorcida da realidade. E aqui ele usa o termo menosprezo, que eu creio que deve ser visto do ponto de vista epistemológico, né? Ao ponto de nós tomarmos a imagem pelo real e o reflexo pelo original. O que me faz lembrar também da teoria do conhecimento de Platão, né? Apesar de ser um pensador muito conservador, do ponto de vista didático, eu creio que se aplica aqui a essa inversão. Vamos para o próximo, então. Aqui ele, como teólogo, faz algumas observações sobre a religião como imagem invertida da vida e a palavra de Deus, não só como teólogo, mas também como filósofo, afirmando que há uma produção humana que é inversão e que produz a inversão ideológica. Trata-se da religião. E não é um exemplo de ideologia, mas a ideologia por excelência. Com efeito, é ela que opera a inversão entre céu e terra, o que faz os homens andarem de cabeça para baixo. Essa é uma citação. Eu não fiz a anotação aqui, mas eu creio que ele esteja fazendo uma união do seu pensamento com uma citação de Marx. Essa inversão entre céu e terra não é própria do pensamento de Ricoeur, mas sim de Marx, né? No entanto, continuando, Ricoeur observa que o fato de a religião poder prestar-se a essa função significa que ela não é mais religião, vale dizer, inserção da palavra no mundo, porém imagem invertida da vida. Sendo assim, só pode ser a ideologia denunciada por Marx. Vamos ao próximo, então. Tratando brevemente do reducionismo de Feuerbach em relação à religião e a crítica de Ricoeur. Todo o idealismo alemão e toda a filosofia tinham sido reduzidos por Feuerbach à religião, e esta a um reflexo invertido. Porém, Ricoeur observa que o fato de a religião poder prestar-se a essa função, enquanto inversão das relações do céu e da terra, significa que ela não é mais religião, vale dizer, inserção da palavra no mundo, porém imagem invertida da vida. Sendo assim, só pode ser a ideologia denunciada por Marx. Eu acabei confundindo os dois
slides, mas depois eu corrijo. Vocês veem que eu repeti o tema aqui, né? Na verdade, eu recebi a notícia do Adriano anteontem, ontem, né? Então, eu tive pouco tempo para recuperar o material que eu já tinha aqui. Nós temos mais um slide aqui que trata da inversão ideológica e da alienação, que são temas próximos, contíguos, né? No processo de alienação produzido por essa inversão, aquilo que os homens fazem, seu processo de vida real, deixa de constituir a base da existência social e é substituído por aquilo que eles dizem, se imaginam, se representam. E aqui é um papel atribuído à linguagem, de, em lugar de ser uma descrição, o tanto quanto possível, fidedigna da realidade, acaba sendo um discurso de alienação. E tais produções, dizer, imaginar e representar, apesar de procederem das relações com o real, caminham em direção ao imaginário. Feuerbach e Marx fazem a genealogia dessas representações e uma inversão da inversão. Nesse aspecto, Marx contribui com a especificação do conceito de ideologia no sentido da dissimulação, da alienação e da dominação. Então, dissimulação e alienação são dois conceitos muito próximos, e a dominação, a classe dominante usa da dissimulação e da alienação para manter o seu status, né? Aí eu cito aqui um autor norte-americano, Richard Palmer, que escreveu uma obra chamada Hermenêutica, a qual foi publicada em 1968, a qual eu encontrei em São Paulo, na Biblioteca Municipal do bairro do Ipiranga. Então, foi assim, um achado para mim, esse livro, né? E esse autor, então, afirma que o termo hermenêutica era desconhecido da maior parte das pessoas cultas e, ao mesmo tempo, potencialmente significativo para uma série de disciplinas relacionadas com a interpretação, especialmente com a interpretação de textos. A hermenêutica também diz respeito a outras áreas da significação, bem como a existência humana, especialmente na abordagem fenomenológica. Nesse sentido, Palmer afirma que Martin Heidegger discute o caráter persistentemente hermenêutico do seu próprio pensamento. A própria filosofia, afirma Heidegger, é, ou deveria ser, hermenêutica. A hermenêutica é uma disciplina necessária para a formação da consciência crítica da realidade, que tem um caráter fenomenológico, propondo o passo de volta à consciência de si e à realidade que interpretamos, a qual não pode mais ser vista simplesmente como realidade externa, pois com ela interagimos. No entanto, poucos são os que têm plena consciência desse processo de interação com a realidade e sua interpretação, quando emitem um juízo, tomando a sua própria interpretação como se ela fosse o real em si e por si. Aí eu fiz aqui um slide geral sobre visões de mundo, leituras e interpretações. Quanto à leitura ou interpretação, não só de um texto, mas também de uma obra de arte, de uma situação de vida, para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. A citação de Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, de 1997. Se tal visão de mundo, no entanto, não for questionada pelo sujeito, então ele ainda estará no dogmatismo. É necessário, pois, que ao ler tenhamos consciência de nossa visão de mundo e da nossa forma de interpretar um texto, uma partitura, uma frase da pessoa amada, etc. Às vezes o finalzinho da frase que você diz para a pessoa amada, na visão de mundo dela, é diferente. Eu mesmo já passei por isso,
porque cresci nessa cultura centralizada no homem, né? Aí um dia eu disse para a pessoa amada, depois do almoço, deixe que eu lavo a louça para você. Então foi aí que eu aprendi que a gente não lava a louça para a pessoa amada, a gente lava a louça para a gente. É um serviço de todos, mas nós fomos alienados achando que esse serviço fosse um serviço da mulher. E a linguagem tanto pode construir boas relações, quanto pode provocar mágoas, inimizades. E a própria carta de Tiago diz que com a língua bendizemos a Deus e com ela maldizemos aos seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E até compara a língua a um fogo incontido. E vocês podem observar isso quando se trata das ideologias, dos mitos políticos, das fake news. A metáfora de Tiago é bem atual, né? Mas voltando aqui para o texto, a interpretação está presente em nosso modo de ser no mundo, o qual se dá pela interação com a realidade externa. Por isso é difícil, se não impossível, chegar a um conceito o qual poderia ser chamado de a realidade, ou o ser em si, visto que somos seres de interação. O ser é sempre uma relação. Então, chegamos à beira de um rio, temos uma contemplação dele. Eu, quando chego aí em Salvador, onde mora a minha namorada, e raramente nós podemos ir assim à Orla Marítima, porque ela trabalha intensamente, né? Pastora da Igreja Luterana. Aí eu me lembro de uma gramática do Domingos Pascoal Segal, onde ele traz uma relação dos 50 sinônimos da palavra mar, né? Até comentei com ela isso certa feita, não é? Depois, se vocês tiverem interesse, eu acho que eu tenho um slide aqui disso. Então, as palavras são instrumentos. E há instrumentos que têm vários nomes. O mesmo instrumento pode ter vários nomes, e vai depender do contexto que nós usarmos uma palavra, ela terá uma significação. Nesse sentido, o Wittgenstein compara as palavras mesmo a verdadeiros instrumentos, né? Como um maquinista que está numa locomotiva e tem instrumentos ali a seu dispor, dos quais ele pouco usa. E seguindo a metáfora de Cristo, o escriba sábio tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E nesse tesouro há palavras, né? E também as palavras nos fazem lutar muito na academia, né? Até o Drummond escreveu um poema chamado Lutador. Lutar com as palavras é a coisa mais vã. Lutamos, entanto lutamos, mal rompe amanhã. Elas são muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como um javali. E depois ele diz que as palavras caminham pelas ruas do sono, né? Especialmente para nós que estamos na academia, isso é muito comum, né? Aí vamos então para algumas significações da palavra hermenêutica. Aqui eu cito um jurista chamado Paulo Nader, que tem uma obra muito relevante sobre isso, a qual eu tomei emprestada da biblioteca da Faculdade de Direito da USP, quando eu fazia o pós-doutorado em letras lá na USP, né? A palavra hermenêutica provém do grego hermeneuin, se a minha pronúncia não estiver correta, me perdoe, e deriva de Hermes, deus da mitologia grega, filho de Zeus e de Maia, considerado o intérprete da vontade divina. Habitando a terra, era um deus próximo à humanidade, o melhor amigo dos homens. Todo conhecimento humano, de acordo com Jenny, desdobra-se em dois aspectos: os princípios e as aplicações. Os princípios provêm da ciência e as aplicações da arte. Hermenêutica e interpretação constituem um dos muitos exemplos de relacionamento entre princípios e aplicações. Aqui tem uma falha na edição, tem um slide em branco, um segundo em branco, e vamos para o outro.
quando fala enquanto a hermenêutica. Tudo bem aí, professor? Tudo bem, é isso mesmo. Isso. Enquanto a hermenêutica é teórica e visa a estabelecer princípios, critérios, métodos, orientação geral, a interpretação é de cunho prático, aplicando tais diretrizes. Não se confundem, pois, os dois conceitos, apesar de ser muito frequente o emprego indiscriminado de um e de outro. A interpretação aproveita, portanto, os subsídios da hermenêutica. Esta descobre e fixa os princípios que regem a interpretação. Estuda e sistematiza os critérios aplicáveis da interpretação das regras jurídicas. E aí está a referência bibliográfica. Aí, para a gente fazer assim uma leitura da amplitude da hermenêutica, eu citei aqui um episódio da biografia de Beethoven, né? A interpretação de determinadas composições, não no sentido de sua execução, mas de sua crítica posterior pelos seus próprios autores, pode nos causar estranheza. Nesse sentido, é conhecida a narrativa segundo a qual Beethoven perguntou a uma aluna, enquanto ela tocava as variações Diabelli, de sua autoria. Ele perguntou: quem fez isso? Quem fez isso? Ao que ela respondeu: o senhor, Herr Beethoven. Na continuação do diálogo, Beethoven teria demonstrado insatisfação com sua própria obra, o que indica a natureza dialética da produção humana e de sua interpretação. E o meu primeiro orientador no mestrado na Unicamp foi o falecido professor Michel Debrun, que tinha escrito um livro, e eu procurei perguntando se eu poderia usar aquele livro para fazer um trabalho cujo tema era ideologia. Ele disse: não, por favor, não use esse livro, Isar. Eu me arrependi de tê-lo escrito. Achei assim de uma sinceridade tamanha, né? Porque o tempo passa e nós vemos que os nossos conceitos também podem ser substituídos, né? Ainda na área da música, o grande maestro norte-americano Leonard Bernstein, que regeu a nona de Beethoven depois da queda do Muro de Berlim, lá em Brandenburgo, dirigiu o concerto número 1 para piano de orquestra de Brahms, e o pianista era o Glenn Gould, um grande pianista judeu, que aqui, pelo que eu li, essa letra L, o nome dele, foi colocada para disfarçar a sua origem, por causa do antissemitismo, né? Aqui eu cito um trecho de um discurso que o Bernstein fez antes do concerto, o que não é comum. Então, aqui são palavras dele. Vocês ouvirão em breve uma interpretação não ortodoxa do concerto número 1 de Brahms, absolutamente diferente de qualquer outra que eu tenha já ouvido. Eu não posso dizer que estou inteiramente de acordo com a concepção do Sr. Gould. E isso põe a interessante pergunta: por que eu estou regendo este concerto? Porque ele é artista tão sério que preciso considerar qualquer coisa que ele proponha em boa fé. E sua interpretação é suficientemente interessante para que eu tenha a sensação de que vocês deveriam ouvi-la também. Mas a velha questão permanece. Em um concerto, quem é o chefe? O solista ou o regente? A resposta é, naturalmente, algumas vezes o primeiro, outras o segundo, dependendo das pessoas envolvidas. Mas quase sempre os dois chegam a um acordo, ou por meio da persuasão, ou por meio do carisma, ou até com sutis ameaças. Então, vocês vejam aqui o diálogo de um maestro sobre a interpretação, né? Então, pode ser que as pessoas que estão me ouvindo sejam músicos ou músicas. Eu sou apenas um amante da música, né? Mas, pelo que eu me lembro, a Sinfonia Inacabada de Schubert, a número 8, ela foi
descoberta por um grande compositor, ela foi descoberta por Schumann, e a primeira regência da Sinfonia Inacabada foi feita por Mendelssohn. Vocês viram que coisa fantástica, alguém achar uma partitura com 2 movimentos da sinfonia, por isso que ela é chamada de Inacabada, e um outro gênero da música encontra, e o outro faz a primeira regência, e você está dando vida para um texto que estava ali perdido. Então, a música só vai existir quando existir o intérprete, no caso de uma partitura, não é? E dessa forma, a interpretação é uma necessidade da arte, né? Vamos passar para o próximo, então. Avançando para a conclusão, eu achei muito interessante a obra que a minha orientadora do pós-doc me indicou, a professora Lineide Mosca, infelizmente falecida há uns quase 2 anos devido à Covid, e eu utilizei esse livro no trabalho de pós-doutorado. De acordo com Michel Foucault, o conhecimento de si mesmo se associa ao cuidado da pessoa na cultura antiga. Sócrates demonstra o cuidado em relação à alma de Protágoras, quando, através de uma comparação entre os alimentos e o ensino do sofista, previne a um discípulo que queria ouvi-lo, pois assim como há alimentos que fazem mal ao corpo, há doutrinas que prejudicam a alma. Aqui eu usei a palavra doutrina relacionada a ensino, né? Doutrina política, doutrina religiosa. Assim, ensinando as pessoas a cuidarem de si mesmas, ensinava-as também a cuidarem da polis, pois a virtude é exercida no convívio em sociedade. Por isso, Sócrates afirmou que seus juízes não deveriam proibi-lo de ensinar nem condená-lo, mas sim recompensá-lo por levar os homens a cuidarem de si mesmos, tanto quanto da polis. E também me causou surpresa que o Michel Foucault cita o capítulo 15 do Evangelho de Lucas nessa obra. É relevante também observar que Foucault dedica-se a um breve texto contido em 3 relatos sobre a perda e o resgate, presentes em Lucas 15, as parábolas da ovelha, da dracma e do filho perdidos, os quais, na interpretação de Lutero, formam um só sentido, o sentido do resgate. Foucault cita Gregório de Nissa, para quem a parábola da dracma perdida é um modelo do cuidado de si mesmo. O teólogo diz: por uma dracma perdida, é preciso acender a lâmpada, revirar toda a casa, explorar todos os seus recantos, até que se veja brilhar na sombra o metal da moeda. Da mesma maneira, para encontrar a efígie que Deus imprimiu em nossa alma e que o corpo recobriu de mácula, é preciso ter cuidados consigo mesmo, acender a luz da razão e explorar todos os recantos da alma. Aqui é uma interpretação do sujeito, da pessoa sobre si mesmo. Agora, tratando especificamente de Ricard, ele coloca algumas observações sobre os termos exegese e hermenêutica, afirmando que o problema hermenêutico se colocou, antes de tudo, nos limites da exegese, isto é, no quadro de uma disciplina que se propõe a compreender um texto a partir de sua intenção, sobre o fundamento daquilo que ele quer dizer. A exegese suscitou um problema hermenêutico porque toda leitura faz-se sempre no interior de uma comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de pensamento vivo que revelam pressupostos e exigências. Veja-se a interpretação do Antigo Testamento em relação a Cristo pela geração dos apóstolos, que resultou numa leitura dos acontecimentos, das instituições e das personagens da Bíblia completamente diferente da interpretação dos rabinos. Nesse sentido, vocês devem saber que há um texto famoso do livro
do profeta Isaías, me parece que é no capítulo 6 ou 7, que quando Santo Agostinho leu a tradução latina, às suas mãos chegou a tradução: se não credes, não compreendereis. Depois, com o passar do tempo, os teólogos foram observando que o correto seria: se não credes, não ficareis firmes. E com essa tradução, se não credes, não compreendereis, Santo Agostinho associou a teologia, a razão, a compreensão dos mistérios de Deus, não só através da razão, mas também através da fé. E Tertuliano, eu creio que sem ter com essa leitura do texto, por si mesmo afirmou o credo ut intelligam, né? Ou foi algum outro filósofo, ou foi Anselmo? Vocês podem me ajudar aí? Se foi Tertuliano, Anselmo? Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária. Muito bem, obrigado, Adriano. Então, a própria tradução da Bíblia faz com que nós tenhamos leituras que poderiam nem estar na intenção dos autores dos textos, não é? E depois os copistas também, como vocês sabem, têm dificuldades, etc. De tal forma que a leitura do texto não é assim ler o texto não torna impossível a compreensão dos mistérios de Deus, mas também na história das traduções nós vamos encontrar uma série de interesses ideológicos, tanto que um ex-professor meu de Novo Testamento escreveu uma tese a respeito da ideologia nas traduções da Bíblia, e ele publicou um livro chamado Qual das Bíblias é a Certa? Vocês poderiam, talvez, aí, procurar, e se compararmos os cânones bíblicos, temos um cânon hebraico, um cânon católico, um cânon protestante, e vários outros. Eu gosto muito da tradução de Figueiredo, que é uma tradução clássica, né? De vez em quando cotejo a tradução de Almeida, com a tradução dele, com a Bíblia de Jerusalém, Ave Maria, qual eu gosto muito também. Estou me tornando um ecumênico, viu, Adriano? Bom, finalizando, queria voltar ao jurista Paulo Nader, que fala do ethos de quem interpreta. Aqui eu cito as suas teses. Para a formação do intérprete e da intérprete, é exigível, além do conhecimento técnico específico, uma gama de condições pessoais que deve ornar a sua personalidade e cultura. Quanto aos dotes de personalidade, sobressaem-se os de probidade, serenidade, o equilíbrio e a diligência. Além destas qualidades, o intérprete deve possuir curiosidade científica, deve ser um pesquisador, pois ninguém conhece o suficiente em termos de ciência. Não se deve prender definitivamente a velhas concepções. O intérprete e a intérprete necessitam de um espírito sempre aberto, preparado para ceder diante de novas evidências.